Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e hoje eu tô aqui no meu estúdio em mais um dia de trabalho e eu parei tudo que eu tô fazendo aqui para perguntar para você se você sabe como fazer um design numa sobrancelha que tem micropigmentação. Você sabe qual serviço oferecer e até mesmo como fazer o design na sobrancelha dela? Apesar de parecer mais fácil, né, porque vem com gabarito ali, não é bem assim. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que fazer. Para começar esse vídeo do que fazer, sempre a gente analisa primeiro uma sobrancelha e depois eu mostro o resultado para vocês, né? E essa primeira sobrancelha que a gente vai analisar hoje, ela é uma sobrancelha que tem micropigmentação antiga, então você percebe aqui que tem um fundinho de cor na pele dela, né? E essa micropigmentação, eu não sei qual que foi a técnica que foi usada, né? Se foi o fio a fio ou se foi o shadow, mas ela tá unificada. O que isso significa? Que não tem características de fiozinhos desenhados na sobrancelha dela, tá? Um desenho só, como se fosse uma maquiagem, sabe? E aqui a primeira coisa que a gente tem que identificar é o gosto pessoal da cliente. Então, se a cliente gosta de um desenho um pouco mais marcado, né, de uma sobrancelha com mais evidência, é interessante a gente oferecer um serviço de rena. Por quê? Quando a micropigmentação tá assim nessa fase, né, de cor mais apagadinha, um pouquinho mais antiga, é legal a gente oferecer a rena para poder deixar a sobrancelha dela ainda mais definida. Algumas clientes gostam, né, desse desenho um pouco mais definido, e para essas clientes que a gente precisa identificar e oferecer esse serviço de rena, tá? No caso dessa sobrancelha aqui, a gente percebeu que tem um potencial de reconstrução. Então a gente percebe aqui, ó, que a sobrancelha dela tem, deixa eu ver aqui para fazer para vocês verem. A gente percebe que a sobrancelha dela foi feita a micropigmentação bem fininha, ó. Aqui. A micropigmentação dela tá feita aqui, ó. E na parte de cima, bem fininho também, aqui. Então, a gente nota que esse desenho tá muito fino para estrutura facial dessa cliente, né? Então, qual que é a nossa percepção aqui? Qual que é a nossa visão como designers de sobrancelhas, como pessoas que trabalham utilizando os fios que a cliente já tem, né? Eu tô falando aqui sobre o design de sobrancelha, não sobre micropigmentação ou nenhuma outra técnica onde a gente utiliza meios de recriar fios, tá? Então, isso que é interessante a gente ver. Se a gente pega um caso de uma sobrancelha assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é se essa cliente gosta de uma sobrancelha mais fina ou se ela toparia fazer uma reconstrução. Porque a gente percebe que essa sobrancelha dela tem potencial de crescimento. Então a gente vê aqui, ó, que fora já do desenho dessa micro tem alguns fiozinhos, ó, até aqui na parte da cauda mesmo já tem alguns fiozinhos que estão tomando o formato de uma sobrancelha um pouco mais grossa, né, fora desse desenho. Então o interessante é a gente preservar esses fios e deixar essa sobrancelha de uma forma mais natural possível, utilizando os pelos, né, os fios que essa cliente já tem. Então é legal oferecer uma técnica de rena, porém fazer um design reconstrutivo, tá? E o que seria esse design reconstrutivo? A gente pegaria aqui essa parte da sobrancelha dela que tá um pouquinho mais abaixo do desenho que foi feito a micro, né? Então a gente vem aqui, respeita esses fiozinhos, alinha os fios da sobrancelha dela, respeitando esses que estão fora, e deixa a sobrancelha dela um pouquinho mais grossa. E sempre explicar para a cliente também, olha, para fazer a reconstrução vai precisar um pouquinho de paciência, né? Vou deixar alguns fiozinhos aqui, a princípio pode ser que você estranhe, que você não entenda o porquê que eles estão aqui, mas é por um bem maior, né? Para reconstruir a sua sobrancelha. Então, é importante que a gente deixe esses fios aqui, tá?
e oferecer esse serviço da aplicação da rena, porque aí vai ficar a sobrancelha dela mais marcadinha, do jeitinho que ela gosta. Então, isso é importante a gente fazer e mostrar para ela. Olha o potencial de crescimento que tem essa sobrancelha, gente. Então, olhando aqui, a gente já consegue perceber que esse design ficaria muito mais harmônico para o rosto dela do que aquele outro mais fino, né? Então, por isso que é importante a gente analisar a sobrancelha mesmo se ela tiver micropigmentação, fazer as marcações, tirar as medidas e mostrar para ela que você sabe do que você está falando, que você entende, né, o que você está fazendo, e mostrar para ela uma opção. Olha, você tem a opção de reconstruir sua sobrancelha. Você prefere que a gente faça um design reconstrutivo ou você quer manter esse desenho fininho da sua sobrancelha, né, uma sobrancelha um pouco mais fina? Entender o gosto também dela, tá bom? Então, dessa primeira parte é isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou essa sobrancelha depois do design com rena. E como eu estou muito boazinha hoje, a gente vai analisar mais uma sobrancelha. Essa sobrancelhinha aí, vocês já conhecem, né? Já esteve aqui no canal algumas vezes. E essa sobrancelha aí é da minha irmã, da Sara. E ela tem micropigmentação na sobrancelha dela, porém essa micropigmentação já está num outro estágio, né? Já está diferente daquela primeira que eu mostrei para vocês. Essa micropigmentação que ela tem também já está saindo, então tá bem levinho na pele dela e dá pra gente ver, né? Reconhecer ali os fiozinhos que foram desenhados, então a gente consegue ver o risco ali na pele dela, por mais leve que seja, mas a gente consegue perceber, tá? E o design da Sara a gente também tá fazendo um design mais reconstrutivo, a gente está tentando deixar a sobrancelha dela cada vez mais natural e preenchida com os próprios fios dela. E dessa vez a gente pensou em uma técnica diferente, porque aqui no canal já tem um vídeo mostrando para vocês como foi feito o design com a rena na sobrancelha da Sara. E dessa vez a gente fez o design com a finalização da maquiagem. Tá? Então, esse é um outro serviço também que você pode oferecer para sua cliente, um design reconstrutivo e finalizar com a maquiagem se a cliente estiver um pouco insegura, né, com um pouco de medo de fazer a aplicação da rena, tá? Aí você faz o design ali com a aplicação da maquiagem, mostra para ela já ir podendo se identificar melhor, né, olhar no espelho e ver mais ou menos como ficaria ali se você fizesse a aplicação da rena. Eu sempre procuro conversar com a cliente antes, né? Principalmente quando é a primeira vez que ela vai fazer a rena, porque muitas clientes têm medo, né? Pela fama que a rena teve, por muitas clientes que já fizeram a rena e acabou ficando muito escura a sobrancelha, mas é importante a gente conversar com ela e mostrar também, né? Através de uma maquiagem é legal a gente mostrar para ela como ficaria a sobrancelha dela utilizando uma rena. Tá? Então, o diálogo é sempre muito importante conversar com a sua cliente e deixar ela tranquila e segura para fazer qualquer tipo de procedimento no seu estúdio. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo, então se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, e também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo, tchau!